Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas ainda mais agora na minha ausência, trabalhai para vossa salvação, com temor e tremor. Pois é Deus que realiza em vós tanto querer como fazer, conforme o seu desígnio benevolente. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio desta geração depravada e pervertida, na qual brilhais como os astros no universo. Conservai com firmeza a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. E ainda que eu seja oferecido em libação, no sacrifício que é o sagrado serviço de vossa fé, fico feliz e alegro-me com todos vós. Vós também, alegrai-vos pelo mesmo motivo e congratulai-vos comigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. Com estas palavras marcantes de Paulo aos Filipenses, somos convidados hoje a refletir profundamente sobre o custo e o compromisso do discipulado cristão. Imaginem um atleta olímpico. Ele não chega ao pódio por acaso. Anos de dedicação, incontáveis horas de treino, sacrifícios diários. Tudo isso faz parte de sua jornada rumo à medalha. Da mesma forma, nossa jornada espiritual requer dedicação, esforço e, sim, sacrifício. Paulo nos lembra que Deus é quem opera em vós o querer e o fazer, segundo o seu desígnio de amor. Que paradoxo maravilhoso! Por um lado, somos chamados a trabalhar ativamente nossa salvação. Por outro, reconhecemos que é Deus quem opera em nós. É como uma dança divina onde nossos esforços se encontram com a graça de Deus. E como devemos viver esta realidade? Paulo continua: Fazei tudo sem murmurar nem discutir. Ah, quantas vezes caímos na armadilha da reclamação! Quando as coisas ficam difíceis, quando o caminho parece íngreme demais, é tão fácil murmurar, não é? Mas Paulo nos chama a uma atitude diferente, uma atitude de gratidão e aceitação. É aqui que o Evangelho de hoje se conecta poderosamente com a mensagem de Paulo. Jesus está cercado por grandes multidões, pessoas provavelmente atraídas por seus milagres e ensinamentos inspiradores. Mas em vez de aproveitar sua popularidade, Jesus vira-se e faz uma das declarações mais desafiadoras de todo o Evangelho. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Estas palavras são chocantes, não são? Jesus está realmente nos pedindo para odiar nossa família? Claro que não.
Jesus está usando uma linguagem hiperbólica para enfatizar um ponto crucial. O discipulado exige prioridade absoluta. Nosso amor por Cristo deve ser tão grande que, em comparação, até mesmo nossos relacionamentos mais próximos parecem ódio. E Jesus não para por aí. Ele continua com duas parábolas poderosas: a do homem que quer construir uma torre e a do rei que vai à guerra. Ambas as histórias têm uma mensagem clara: conte o custo antes de começar. Não há lugar para um compromisso superficial no reino de Deus. Pense nisso por um momento. Quando alguém decide construir uma casa, não começa simplesmente cavando o alicerce. Há planejamento, orçamento, consideração dos custos. Da mesma forma, Jesus nos chama a considerar seriamente o que significa segui-lo. E qual é esse custo? Qualquer um de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Novamente, palavras desafiadoras. Jesus não está necessariamente pedindo que abandonemos todas as nossas posses materiais, mas está exigindo que nada, absolutamente nada, tome o lugar dele em nossas vidas. Voltando a Paulo, vemos como ele viveu esta realidade. Ele descreve os cristãos como irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus sem defeito no meio de uma geração corrompida e perversa. Que descrição poderosa! Em um mundo que muitas vezes parece mergulhado em escuridão moral, somos chamados a brilhar como astros no mundo. Como fazemos isso? Paulo nos dá a chave: conservando a palavra da vida. A palavra de Deus deve ser nossa bússola, nossa luz, nossa fonte de orientação e força. É através dela que discernimos como viver como discípulos em um mundo que frequentemente se opõe aos valores do reino. Paulo vai além, descrevendo sua própria vida como uma libação derramada sobre o sacrifício e a oferenda da vossa fé. Que imagem bonita! Uma libação era uma oferta de vinho derramada como sacrifício. Paulo vê sua própria vida como uma oferenda derramada por amor a Cristo e à Igreja. Então, o que todas essas leituras significam para nós hoje? Como vivemos este chamado radical ao discipulado em nossas vidas cotidianas? Primeiro, precisamos ser honestos sobre o custo. Seguir Jesus não é um hobby ou uma atividade de fim de semana. É um compromisso que afeta cada aspecto de nossas vidas, nossos relacionamentos, nossas decisões, nossas prioridades. Segundo, devemos examinar nossas vidas em busca de torres inacabadas, áreas onde começamos a seguir Jesus, mas recuamos quando o custo pareceu alto demais. Onde comprometemos nossa fé por conveniência? Onde permitimos que outras prioridades tomassem o lugar de Deus? Terceiro, somos chamados a brilhar. Em nossos locais de trabalho, em nossas famílias, em nossas comunidades, devemos ser luz. Não uma luz fraca e vacilante, mas uma luz constante e clara que aponta para Cristo. Quarto, precisamos estar dispostos a ser uma libação derramada. Isso significa viver não para nós mesmos, mas para Deus e para os outros. Significa estar dispostos a sacrificar nosso conforto, nossas preferências, nossos planos pelo bem do reino. Finalmente, devemos nos lembrar que não estamos sozinhos nesta jornada. É Deus quem opera em vós. Nossa parte é permanecer fiéis, trabalhar nossa salvação com temor e tremor, mas é a graça de Deus que nos sustenta e fortalece. Meus queridos irmãos e irmãs, o chamado ao discipulado é desafiador, mas a recompensa é incomparável. Como Paulo, podemos dizer: por isso me alegro, e me alegro com todos vós. Há uma alegria profunda em seguir a Cristo, uma alegria que supera qualquer sacrifício que possamos fazer. Que possamos hoje renovar nosso compromisso com Cristo. Que tenhamos a coragem de contar o custo e ainda assim dizer sim ao chamado do discipulado. Que sejamos luz em um mundo escuro, uma libação derramada para a glória de Deus. E que o Deus da paz, que nos chamou para sermos seus discípulos, nos santifique por completo, e todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.